Olá, gente! Que bom encontrar vocês para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje, falando sobre linguagem formal e linguagem informal. Então, quando utilizamos a linguagem formal, quando utilizamos a linguagem informal e sabendo as características de cada uma, certo? Então, vamos começar? Então, olha só. No nosso texto, linguagem formal e linguagem informal. A linguagem formal e a linguagem informal são duas variantes linguísticas que existem na nossa língua, a língua portuguesa. E essas duas variantes possuem o intuito de comunicar, ou seja, fazer a interação, comunicar com o outro. No entanto, elas são utilizadas em contextos diferentes. Quando falamos com amigos e familiares, muitas vezes utilizamos a linguagem informal. Entretanto, se estamos numa reunião de uma empresa, numa entrevista de trabalho, devemos utilizar a linguagem formal. Então, voltando aqui comigo, pessoal, estas duas variantes da língua, tanto a linguagem formal quanto a linguagem informal, elas existem e nós utilizamos. Então, perceba que nós devemos saber como utilizar a linguagem formal em contextos formais e a linguagem informal em contextos informais. É como uma roupa. Percebam que a roupa que você utiliza, ela é adequada a determinadas situações. Um exemplo, se você vai à praia, você tem um ambiente ali de informalidade, um ambiente em que você vai para se entreter, né, para se divertir com os amigos, com a família, certo? Então você utiliza que tipo de roupa para ir à praia? Trajes de banho, uma sunga, um biquíni, um short, roupas leves, né, que te façam ficar bem naquele ambiente com seus amigos. Agora, se você, por exemplo, vai ao culto religioso, à missa, será que as roupas que você utilizou lá na praia são adequadas para aquele local? Ou se de repente você vai para a sua entrevista de emprego, está buscando um estágio, procurando um emprego, será que as roupas que você utilizou lá na praia estão adequadas a essa situação? Não. Percebo que o meu contexto é completamente diferente do primeiro. Na praia eu tenho um contexto de informalidade. Na entrevista de emprego, do estágio, no culto, na missa, o contexto é completamente diferente. É um contexto formal. Então, aquelas roupas já não são adequadas. Então, eu percebo que aqui eu iria utilizar uma roupa mais formal, uma calça, uma blusa, ou dependendo do rigor, né, do local, muitas pessoas numa entrevista de emprego vão vestidas formalmente, né, com ternos, gravatas, calças sociais. Então, percebo que o ambiente mudou, a forma como eu vou vestir, né? No caso, as roupas que eu vou utilizar serão diferentes. O mesmo acontece com a linguagem. Então, se você está numa reunião de amigos lá na praia, você pode utilizar a sua linguagem de maneira mais solta, né? Não há tanto compromisso com as normas, com as regras gramaticais, até mesmo porque você tem intimidade com as pessoas com quem você está conversando. E isso te permite certas habilidades, ou vamos dizer, certas aberturas para você conversar com outros sem tanto compromisso com a língua formal. Agora, se você está numa reunião de emprego, numa entrevista, está em um ambiente formal, aí você tem que utilizar a linguagem mais formal, você tem que observar a sua linguagem, se ela está de acordo com as regras, com as normas, certo? Até mesmo porque nesse local você está sendo avaliado. E uma das avaliações, uma das formas de avaliar é pela forma como você se comunica nesses ambientes. Se você sabe adequar a sua linguagem àquele ambiente. Se você sabe utilizar a linguagem formal, se você utiliza, né, de acordo com as regras gramaticais. Então, eu percebo que isso caracteriza o uso da linguagem formal e da linguagem informal. Ambiente informal, linguagem formal, ela é permitida, não tem problemas. Ambiente formal, linguagem formal, certo? Vamos pegar exemplos que aparecem em nossos textos? Observe o próximo texto aí. Ó, esse texto a gente vai observar logo aqui na referência, pessoal. Na referência, a gente já tem a indicação da pessoa que
falou, que seja, que discursou, que proferiu esse discurso. Bem aqui, ó. Rui Barbosa, né? Muitos já devem conhecer, é um parlamentar, olha só, discursos parlamentaristas. É uma pessoa que possui um grau de instrução elevado, até mesmo porque ela estava ali ligada à esfera da política brasileira, e observem a forma como ela utiliza as palavras, como ela se expressa. E perceba que na nossa referência a gente também tem uma indicação do local onde ele se apresentou, onde ele proferiu esse discurso. Observe aqui na referência comigo, olha só. Discursos parlamentares, pessoal. Bem aqui, ó, na referência. Sempre é importante a gente observar a referência, porque ela nos traz indícios, ela traz para a gente informações sobre o texto. E o local onde esse texto foi utilizado, onde ele foi proferido, também influencia bastante no uso da linguagem dele. Então, um discurso parlamentar. Se é um discurso parlamentar, perceba que ele está ali na esfera da presidência, né, do governo federal, ali na Câmara. Então, percebam que nós vamos ter aqui uma linguagem formal. Por quê? Porque o ambiente é formal, é de uma formalidade muito grande. Então, percebam que lá os parlamentares, deputados, senadores não se expressam de qualquer maneira, eles não utilizam a linguagem informal, eles dão preferência pela linguagem formal. E observem como Rui Barbosa proferiu o discurso. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir da honra, a ter vergonha de ser honesto. Então percebe que ele faz um discurso criticando determinadas práticas, né, feitas por homens que são considerados aí maus, né, no texto, pessoas ruins, né, que são desonestas e que acabam influenciando, né, fazendo com que as outras pessoas que não são sintam vergonha dessa honra, de serem honestas, né? Então percebo que é uma crítica muito forte a essa questão, a desonestidade. E observe as palavras que ele selecionou. Olha só, triunfar as nulidades, prosperar a desonra, agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus. Observem, esses termos, essas palavras, esses enunciados são termos formais que nós não costumamos utilizar no dia a dia, ali na conversa com amigos, na brincadeira com a família, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Perceba que são termos que estão ligados mais a um ambiente formal. E isso confirma para a gente essa formalidade. E observem que também a forma como o texto foi escrito, também nós vamos ter aí a obediência às regras gramaticais. Então, tudo isso torna esse nosso texto aqui formal, certo? Vamos ao outro texto, outro exemplo? Agora observem aqui a música Juazeiro. De quem? De Luiz Gonzaga. Então, percebam que ele é um artista brasileiro e nordestino e ele cantou a sua terra, o seu povo, a sua região, onde ele nasceu, viveu, e muitas vezes ele cantou a saudade do Nordeste, né? E para fazer isso, nas suas músicas, será que ele utilizou a linguagem formal, informal? Perceba que ele foi buscar na linguagem informal, na linguagem popular, a maneira como ele fala e como o seu povo, como a sua família, né, as pessoas que são também nordestinas utilizam a palavra, né, muitas vezes na informalidade, certo? E como ele utilizou na música, perceba que ele utiliza isso como um recurso para se aproximar do seu público, das pessoas, né? E observe como ele faz isso aqui no texto. Olha só. Dá vontade de cantar, mas não vou traumatizá-los. Olha só. Juazeiro, Juazeiro, me responda, por favor. Juazeiro, velho amigo, onde anda o meu amor? Juazeiro, não te lembra quando o nosso amor nasceu? Toda tarde a tua sombra conversava ela e eu. Então, pessoal, observe aqui no texto, olha só. Juazeiro, me responda, certo? Observe essa construção. Me responda,
esse pronome oblíquo iniciando aqui uma oração. Aonde anda o meu amor? Juazeiro, não te lembra quando o nosso amor nasceu? Toda tarde a sua sombra conversava ela e eu. Perceba que eu tenho termos que não estão aí na sua, vamos dizer, formalidade, de acordo com regras, com a norma padrão da língua. Então, isso caracteriza o meu texto um uso informal. Mas perceba que esse uso informal foi porque o autor, Luiz Gonzaga, não conhece a norma padrão, ou de repente não sabe utilizá-la? Não. Esse uso foi feito de maneira intencional. Por quê? Porque utilizando a língua na informalidade, na maneira como muitas pessoas a utilizam, é uma forma de se aproximar do seu público, de se aproximar daquele leitor, né? Daquela pessoa que vai ouvir a música, de agradar essa pessoa. Então percebe que a linguagem informal foi utilizada, mas de maneira proposital, com intenção de aproximar a música ao público que irá consumi-la. Certo? Vamos a mais um exemplo de linguagem formal e informal em textos. Observe esse bilhete aí. Olha só. Oi, gata. Não poderei pegar o cineminha com você hoje porque estou malzão. Peguei uma gripe brava e se eu sair da casa à noite, a velha me mata. Mil desculpas. Beijos. Será se a mãe deste rapaz sabe que ela está sendo chamada de velha? Então perceba que é um bilhete direcionado para a pessoa que ele gosta, para a namorada, para a ficante, certo? Então perceba que ele está direcionando o texto para essa pessoa. Há necessidade aí de uma linguagem formal nesse texto? Não, perceba que ele faz uso da informalidade e essa informalidade acontece por quê? Porque ele tem proximidade, então ele tem uma certa liberdade. Então ele vai fazer uso aí de palavras como expressões, gírias, olha só. Mauzão, certo? Isso não está de acordo com a língua. Olha só. Gírias como a velha, se referindo à mãe. Então percebam que ele faz esse uso desses termos, dessas palavras, não é? Numa informalidade, porque ele tem proximidade com a pessoa amada e a sua namorada. Então percebam que aqui foi utilizada a linguagem informal, certo? Mas se, por exemplo, esse bilhete fosse direcionado a outra pessoa, né? Fosse direcionado, vamos dizer, ao chefe dele. Observe como ficaria. Prezado senhor Roberto, bom dia. Infelizmente, não poderei comparecer ao trabalho hoje, pois estou com um resfriado fortíssimo. De acordo com a minha mãe, devo ficar em repouso por conta da febre. Na expectativa de ser compreendido, agradeço. Marcos. Perceba que aí nós temos o bilhete que tem essa função de passar uma informação rápida e precisa, né? Então perceba que foi escrito ali e colocado lá para o chefe ler, né? Como é o chefe, um ambiente mais formal, perceba que poderia ser também um e-mail, mas aqui ele veio na forma de um bilhete. Agora observem no rigor, na formalidade que nós temos. É a mesma situação que nós tivemos com o bilhete anterior para a namorada? Não, é completamente diferente. Então perceba que eu vou fazer uso da linguagem formal, porque eu estou me dirigindo a alguém, a um superior, a um chefe, e essa situação, essa relação exige formalidade. Então eu tenho que adequar a minha língua ao uso, ao contexto, certo? Então vou utilizar a linguagem formal. Olha só como ele colocou aqui. Ele sauda, olha só, prezado senhor Roberto, olha só, ele faz a pontuação necessária, os termos estão de acordo com a norma padrão. Observem que quando ele se refere à mãe, de acordo com a minha mãe, ele não utilizou mais a palavra velha, certo? Então percebam que aqui nós temos um texto formal. E por que utilizou a linguagem formal? Porque o contexto é formal. Certo? Então você tem que ter isso bem claro. Contexto formal, linguagem formal. Contexto informal, linguagem informal. Mas perceba que ela também, as linguagens, tanto formal quanto informal, podem ser utilizadas intencionalmente, como nós vimos lá na música Juazeiro de Luiz Gonzaga. Ele utilizou a linguagem informal com a intenção de aproximar o seu texto, a sua música, ao ouvinte, a pessoa que irá consumir aquela música. Certo? Então,
Já que compreendemos tudo isso, hora do exercício. Vamos lá. Muito bem, gente. Então, leiam um texto das questões, que são exatamente sobre linguagem formal e informal, e assinalem a alternativa correta. Cada questão tem 5 alternativas, apenas uma correta. Certo? Bom exercício a todos e até daqui a pouco.
Muito bem, agradeço já de imediato a participação de todos que estão interagindo no chat. Gosto muito da interação de vocês e compartilhem, comentem, enviem suas dúvidas para lá para o chat. O chat tem essa função para que você possa aprender cada vez mais por meio da interação. Compartilhe as dúvidas, compartilhe comentários sobre a aula e também, claro, as respostas do exercício. Então, tivemos muitas respostas de variadas questões, certo? Então, vamos conferir qual é a resposta correta. Então, vamos lá. Na questão de número 1, pessoal, nós temos aí um texto do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, que vocês irão prestar ao fim do ensino médio, certo? Então, leiam comigo. É através da linguagem que uma sociedade se comunica e retrata o conhecimento e entendimento de si própria e do mundo que a cerca. É na linguagem que se refletem a identificação e a diferenciação de cada comunidade e também a inserção do indivíduo em diferentes agrupamentos, estratos sociais, faixa etárias, gêneros, graus de escolaridade. A fala tem, assim, um caráter emblemático que indica se o falante é brasileiro ou português, francês ou italiano, alemão ou holandês, americano ou inglês. E mais ainda, sendo brasileiro, se é nordestino, sulista ou carioca. A linguagem também oferece pistas que permitem dizer se o locutor é homem ou mulher, se é jovem ou idoso, se tem curso primário, universitário ou se é iletrado. E por ser um parâmetro que permite classificar o indivíduo de acordo com sua nacionalidade e naturalidade, sua condição econômica ou social e seu grau de instrução, é frequentemente usado para discriminar e estigmatizar o falante. Então, perceba que nós temos aqui um texto de Leite e Caô, a gente observa na referência, e foi publicado em um livro, Como Falam os Brasileiros, certo? E nesse texto, observem, acadêmico, o enunciado da questão já me diz o local onde ele circula, para quem ele foi publicado. Nesse texto acadêmico, as autoras fazem uso da linguagem formal. Então, o meio acadêmico é um ambiente formal, então a linguagem foi utilizada, a linguagem formal. Qual foi a intenção de utilizar a linguagem formal nesse texto que é acadêmico? Letra A, estabelecer proximidade com o leitor. B, atingir pessoas de vários níveis sociais. C, atender às características do público leitor. D, caracterizar os diferentes falares brasileiros. Ou letra E, atrair leitores de outras áreas do conhecimento. Pessoal, percebo que a resposta correta aqui para essa questão é a letra C. Então, a gente pode observar até no gabarito já destacado aí para a gente, letra C. Então, percebo que no texto ele circula em meio acadêmico, ele foi utilizado para, no caso, atender às características do público leitor. Então, quem é que vai ler esse texto? Acadêmicos, professores, pesquisadores. Então, como é um texto que circula em um meio acadêmico, então qual é a característica dessas pessoas? É utilizar a linguagem formal. Então, se elas estão nesse meio e usam a linguagem formal, o meu texto também tem que estar na linguagem formal. Eu tenho que adequar a esse público, certo? Vamos à próxima questão? Então, vamos lá. Questão de número 2. Então, pessoal, a questão de número 2, nós temos aí uma música. Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri. Irerê, meu companheiro. Cadê viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? Ai, triste sorte do violeiro cantador. Ah, sem a viola em que cantava o meu amor. Ah, seu assobio é tua flauta de irerê. Que tua flauta do sertão quando assovia. Ah, a gente sofre sem querer. Ah, teu canto chega lá no fundo do sertão. Ah, como uma brisa amolecendo o coração. Ah, irerê, solta teu canto, canta mais, para lembrar o Cariri. Então, temos aqui uma música composta por Villa-Lobos, certo? Está aqui na referência. E com base nesses versos, há uma exaltação ao sertão do Cariri em uma ambientação linguisticamente apoiada. Letra A,
no uso recorrente de pronomes. B, variedade popular da língua portuguesa. C, referência ao conjunto de fauna nordestina. D, exploração de instrumentos musicais eruditos, predomínio de regionalidades lexicais nordestinas, ou seja, palavras próprias do Nordeste, nordestinas. Então, pessoal, quando a gente volta na música, olha só, ele já vai trazer para a gente expressões, né, que estão na informalidade. Cadê viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? Ai, triste sorte do violeiro cantador. Olha só, amor. Percebe que são palavras que que estão na informalidade, não estão de acordo com as normas gramaticais. Cantador, amor, olha só. Perceba que, querer, né? Então perceba que são palavras que estão aí numa certa informalidade. E essa informalidade, ela está ligada basicamente a um registro mais popular. Então a alternativa correta para essa questão é a letra B. Então, a letra B é a nossa resposta, ou seja, nesses versos há uma exaltação ao sertão do Cariri em uma ambientação linguisticamente apoiada na variedade popular da língua portuguesa, que, no caso, aí está mais ligada à informalidade, certo? Então, agradeço a participação de todos que interagiram e espero encontrar vocês em uma próxima oportunidade. Até lá, gente. Tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.